Casa de Serralves, Porto. A casa e os jardins de Serralves são um conjunto único no mundo. Projetada pelos mais famosos arquitetos franceses dos anos 30 do século XX, esta casa tem um autor, o conde português que a sonhou e apagou. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. André Tavares, que figura. Carlos Alberto Cabral, segundo conde de Vizela, industrial têxtil. Ele quis muito mais do que confirmar a sua distinção social quando mandou construir esta casa. Quis, sobretudo, construir uma imagem de si próprio e construir e encenar uma realidade que não existia na cidade do Porto. Herdou a casa da avó. A casa? A propriedade. A propriedade. E comprou outras propriedades, foi alargando a propriedade de maneira a ter espaço para explanar todo o seu desejo e toda a sua ambição. E ao longo de muitos anos, 15, 20 anos, foi construindo esta casa com a ajuda de um arquiteto do Porto, Marques da Silva, e de outros arquitetos que foi convidando de Paris para contribuírem para o projeto. Ele foi construído porque, de facto, ele é o grande protagonista, não é? Com nomes tão grandes da cena arquitetónica de entreguerras, entre os anos 20 e os anos 40. Exato. Ele é o grande protagonista neste projeto. É ele quem tem a ideia da casa e é ele que sabe o que quer e que sabe como se representar no Porto como uma personagem da indústria e de uma determinada cultura, com uma certa elevação cultural de referência francesa que não circulava na cidade. E então ele consegue ir crescendo e ir ajustando as suas ideias à medida que vai vendo a obra ser construída. E esse ajuste progressivo é que lhe dá à casa a solidez e a clareza final. Ele começa a sonhá-la em 27? Sim, a obra deve começar nessa altura. O momento central é 1925, que coincide o ano em que herda a propriedade que era da avó e em que visita a Exposição das Artes Decorativas em Paris. Uma exposição de grande importância na cena internacional, onde se confecciona, onde se estabiliza, no fundo, o Art Déco como referência formal de uma renovação da linguagem, uma arquitetura moderna, mas não moderna de vanguarda. Não é um modernismo que quer rebentar com o passado e construir um futuro radicalmente diferente, mas é um modernismo que quer uma certa continuidade cultural e de referências formais a um passado
e que valia a pena valorizar. Ou seja, se isso fosse se falássemos em termos estritamente políticos, a Art Deco não é uma proposta revolucionária e reformista? Antes, pelo contrário, é uma proposta altamente conservadora. Então nem reformista? Nem reformista. Quer dizer, não, há algum reformismo na medida em que é necessária uma nova linguagem para os tempos presentes. Os automóveis, os aviões, digamos, a tecnologia moderna já não permite os castelos do Loire ou digamos, o barroco já não faz sentido enquanto linguagem formal. Mas a estrutura social que dá suporte a essa arquitetura e à transformação da cidade é para preservar. De resto, esta casa, a Casa de Serralves e os seus jardins, que são, como projeto, tão importantes, pelo menos, como a casa, também já vamos ver isso, são um exemplar perfeito da arquitetura de luxo que se construía muito concretamente em França, já disse que não em Portugal, seguramente, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É dos últimos exemplares. É porque Portugal passou à margem de uma quantidade substancial de conflitos e de circunstâncias que fizeram com que, estranhamente, isto se preservasse. Se preservasse até aos anos 80, em que o Estado teve a inteligência e a capacidade de adquirir para transformar num lugar público. Porque se tratam de propriedades privadas. E toda esta cultura da Art Deco e todo este luxo e todos estes exemplos são essencialmente exemplos de origem privada e não de origem pública. E, portanto, há uma representação do encomendador que é muito diferente da representação de Estado. E por isso... De um rei ou de um primeiro-ministro, de um determinado governo que encomenda uma obra. Ou de um palácio de justiça, Exatamente. ou de uma câmara municipal, ou mesmo de uma escola ou de uma biblioteca. Isso faz com que estes, por serem privados, com que os exemplos destas arquiteturas tenham tido uma vida a posteriori que as inverteu, no fundo, que inverteu o sentido com que foram construídas. Mas essa é outra das especificidades, é que, de facto, se esta casa tivesse sido construída em Paris ou em França, provavelmente não teria sido acabada. Mas, novamente, a condição periférica de Portugal fez com que a guerra estava a eclodir e aqui continuava a construir-se tranquilamente. É isso mesmo, porque o facto de Portugal não estar em guerra permitiu que o dinheiro continuasse a existir e continuasse a haver em Portugal uma economia de guerra sem o prejuízo da guerra. Ou seja, é mesmo um dos últimos exemplares desta altura. Esta pala maravilhosa, esta porta que dá conta imediatamente do luxo que está investido nesta casa, são imagens que nós associamos imediatamente à Casa de Serralves. A pala foi desenhada pelo Charles Sicily e é um dos gestos mais importantes da configuração formal da casa. O Marques da Silva tinha começado a desenhar as primeiras versões. O arquiteto portuense que acompanhou sempre o Conde de Vizela. Do início até ao fim, e em determinado momento, em 1929, depois da inauguração do Teatro Pigalle, que o Charles Sicily tinha inaugurado com grande pompa e circunstância. Era projeto dele, o Pigalle. Era o arquiteto do Henri de Rothschild. Escreve-lhe com os desenhos base do Marques da Silva e o Sicily envia duas aguarelas incríveis que ainda existem hoje, isto no final de 1929, em que configura a imagem da casa, inclusivamente a pala, as janelas que marcam a entrada, todo o alçado sul. E são esses desenhos que dão a imagem que perdurou ao longo da construção da casa. E esses desenhos caracterizam com muita força esta pala, este imaginário cor-de-rosa que o Conde depois foi perseguindo. O Charles Sicily é o primeiro arquiteto francês a entrar em cena. Nós vamos até outro dos aspectos mais icónicos da Casa de Serralves, a torre.
este perfil, associamos-lo sempre à Casa de Serralves. É assim, o Carlos Alberto Cabral herda a casa em 1925, casa que posteriormente veio a demolir e preserva a capela. A capela que vai dar origem às construções que começa a fazer a seguir, mas mantém a capela e vai-lhe fazer uma camuflagem. E apesar da casa se transformar, apesar da obra levar muitas voltas durante 20 anos, no fundo, ou 15 anos depois desse desenho, é a imagem que o Ciclis desenha em 1929, é a imagem que encontramos hoje aqui na casa. Por fora é uma casa dos anos 20, com traça dos anos 20, mas logo aqui na capela tem um miolo do século XIX. E isso é autêntico, sim. absolutamente preservado. Logo a primeira excentricidade, se quisermos, está enunciada aqui. Sim. Vamos lá dentro para perceber como é que as coisas se passaram lá dentro. André, a dimensão cenográfica disto tudo é uma coisa extraordinária, não é? Desde logo esta relação com o exterior. Desde os primeiros desenhos, a casa parte desse princípio de relação com o exterior. Há um desenho de uma pérgola que mais tarde desaparece e que limita a relação, ou dá corpo à relação entre as salas interiores e o jardim imediatamente contínuo, de forma a que estas portas se pudessem abrir e haver uma permeabilidade muito grande entre o dentro e o fora. E isso é explorado em todo o desenho interior da casa, a maneira como cada compartimento se organiza para ser contínuo e dar relações francas com o exterior. Charles Ciclis, o primeiro arquiteto que o Carlos Alberto Cabral, o Conde de Vizela, contacta, o primeiro arquiteto francês, desenha o exterior que se mantém, como já vimos. E este interior é dele? Este interior é desenhado sobretudo pelo Jacques-Émile Ruhlmann, que era decorador e que produzia mobiliário. O mobiliário do Ruhlmann ainda hoje é altamente valorizado e qualificado. E era o mais luxuoso dos mais luxuosos ensembliers franceses, que organizava conjuntos e espaços de decoração interior. E ao mesmo tempo ensemblier no sentido em que articulava várias artes e artistas. Há as artes do ferro, as ferragens, os puxadores. O aquecimento, o soalho e toda a decoração. Os estuques e todos esses aspectos que dão corpo aos espaços interiores. Então, em 1930, o Cabral contacta o Ruhlmann para fornecer mobília. Deixe-me só fazer um parênteses, André. Carlos Alberto Cabral não conhecia nem o Charles Ciclis, nem o Ruhlmann, nem todos os outros que veio a contratar. Isso é, desde logo, de um voluntarismo e também de uma audácia. Sim. Ok, já sabemos que era um homem cosmopolita, que tinha estado na grande exposição das artes decorativas de Paris de 25, portanto era muito bem informado, sabia quem era quem é que valia a pena, quem eram os melhores. Mas ele não os conhecia. Então, mas foi lá bater à porta, escreveu uma carta, ia a Paris e encontrava-se com eles, porque eram eles que ele sabia que poderiam
desenhar e consolidar e dar corpo à casa que ele sonhava, que ele como cliente queria ter. Portanto, ele cria aquele desenho e encontrava-os como autores capazes de contribuírem para o seu desenho, para o seu sonho. Mas os arquitetos são ciumentos, como quaisquer autores. Bastante. Digo eu ao senhor arquiteto André Tavares. Nós sabemos que sim, todos os autores são ciumentos. A pergunta é, como é que, tendo ele contratado o fortíssimo Charles Sicli, como é que vai conseguir contratar o fortíssimo Ruhlmann? Porque eram 2 estrelas, com 2 egos imponentes, não é? Com ele próprio, Carlos Alberto Cabral, também era uma estrela. E os vários queriam trabalhar com ele e queriam estar perto dessa estrela, como de outros clientes que ele conhecia. E então ele vai manobrando através de correspondência. Estar no Porto também ajuda, e a distância também ajuda a gerir esses conflitos, esses potenciais conflitos, e a disponibilidade do Marques da Silva, o arquiteto do Porto, para ir adaptando e ir sincronizando essas diferentes contribuições. Mas começou por não dizer a um que tinha contratado o outro. Claro. Não vá... Sobretudo porque um queria fazer o trabalho do outro. Ou seja, o Ruhlmann, o decorador, obviamente que tinha a apetência para mudar o projeto arquitetónico. Tinha e tentou. Aliás, é muito interessante perceber que a maneira como o Marques da Silva estava a construir, em pedra, com paredes maciças... O arquiteto portuense, com paredes maciças de pedra, não coincidia com as propostas que o Ruhlmann apontava de uma estrutura mais leve, em betão armado, que depois era recoberta por estafe. E há conflitos, digamos, de interesses que o Marques da Silva também vai gerindo para que tudo se sincronize na obra que o Conde queria consolidar. Resta aqui de mobiliário esta consola do Ruhlmann, evidentemente, não é? Sim, há vários autores também que contribuem para esse desenho, mas há elementos móveis e imóveis que configuram o espaço, que dão a personalidade ao espaço. E nesta sala de jantar vêem-se estes elementos, assim como os stores, como as portas, os puxadores das portas. Os candeeiros incríveis. E este é um dos espaços onde se percebe melhor essa coerência entre o que é mobiliário e o que é arquitetura, e como os dois universos se cruzam também com o que se passa lá fora. É incrível. E como tudo funciona. É verdade. Eu não resisto a fazer a demonstração aqui do store, porque de facto 75 anos depois é incrível como funciona com uma leveza. É o que vale o investimento, é o valor da arquitetura. Ou seja, construir bem pode sair mais caro naquele momento, mas dura, não é? Exatamente. A célebre casa de banho cor-de-rosa. Um requinte incrível. E ao mesmo tempo dá conta de que Carlos Alberto Cabral mimava a sua mulher, Blanche. Sim, este é o quarto de banho para ela. A casa tem vários quartos de banho, requintados, como se vê, e este é o de Madame.
é o quarto de banho de Madame. E tem esta forma circular que mostra esta relação muito direta e muito franca com o espaço exterior e com a paisagem, e é muito bonito ver a forma como não encaixa a versão redonda da casa de banho com a ortogonalidade e com os ângulos retos dos espaços da casa. E isso cria este canto que é muito curioso e muito interessante de ver, que são os pontos de contacto e as tensões que existem entre as diferentes... Isso é uma leitura de arquiteto. Eu, que não sou arquiteta, diria assim: isto é uma belíssima peça de alguém muito caprichoso. Apesar da casa ter paredes direitas, eu quero uma casa de banho redonda. Uma coisa não invalida a outra. Le courant fait de nous toujours des errants. Sur mon chaland sautant d'un quai, l'amour peut-être s'est embarqué. Aimons-nous ce soir sans songer. Isto fez escola no Porto, ou não? Este requinte, esta sofisticação? Não verdadeiramente. O Art Deco e, digamos, a paisagem do Porto nos anos 30, que é uma época em que a cidade cresce muito, é próxima do ponto de vista da linguagem e de uma certa imagem deste Art Deco que encontramos na casa. Mas a casa e os jardins sempre foram muito isolados. Privados, não é? Privados e desconhecidos. Há muitas histórias de quem, nos anos 80, entrou aqui pela primeira vez quando isto passou a ser público e ficou, obviamente, surpreendido e impressionado por uma coisa que não era conhecida na cidade. Ce n'est que sur terre qu'on ment. Ta bouche est triste et je pense à ces fruits mûris, loin du soleil qui dispense leur chaud coloris. Mais sous ma lèvre enfiévrée par l'onde et le vent, je veux la voir empourprée comme au jour levant les auvents. Ne pensons à rien, le courant fait de nous toujours des errants. Sur mon chaland sautant d'un quai, l'amour peut-être s'est embarqué. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. O arquiteto, hoje diríamos paisagista, envolvido nestes jardins, que desenhou estes jardins, é uma estrela maior da arquitetura em França. Em França e No na mundo. América. Particularmente no Canadá, para onde desenhou a capital, Ottawa. Jacques Grébert. Jacques Grébert. Em França teve um papel muito importante na exposição de 1937 e no planeamento de várias cidades. Ele começou em Filadélfia, começou a sua carreira profissional em Filadélfia a desenhar o eixo urbano principal da cidade e a desenhar jardins para os ricos empreendedores americanos da região. E são esses jardins que o Carlos Alberto Cabral vê publicados em várias revistas dos anos 20 e 30 e em 1932 contacta-o
Após o Marques da Silva ter feito alguns esboços iniciais... O arquiteto português, sempre junto ao conde. O Marques da Silva lança as linhas gerais, digamos, de organização do jardim e o Jacques Rébert formaliza-o. E é particularmente interessante esta alameda onde estamos, que não tem álamos, mas tem liquidâmbares. Estas árvores magníficas que dão este ar de catedral a este grande espaço e que tem a particularidade de ser uma árvore de origem americana. Norte-americana. E, portanto, encontramos aqui no Porto este cruzamento, esta biodiversidade de uma casa no Porto, desenhada por um arquiteto de Paris, francês, construída com árvores de origem norte-americana. Então temos esta grande circulação internacional de ideias, de formas e de flora, no caso. De flora, no caso. Há um filme que eu sei que é uma espécie de piada privada entre arquitetos. É um célebre filme de 1949 de King Vidor, Vontade Indómita. E, obviamente, a Vontade Indómita, nesse filme e em geral, é dos arquitetos, dos autores. Mas, neste caso, a Vontade Indómita foi do encomendador, do cliente. É verdade. Ele tinha esta visão e perseguiu-a até a conseguir concluir e teve noção, uma vez feita a obra, que era uma obra para durar, uma obra para ficar. Tanto que nós estamos aqui hoje porque ela foi registada e foi preservada. Ele vendeu a casa por razões financeiras dos anos 50, garantindo que quem a comprasse não ia desmembrar a propriedade, fatiá-la para imobiliário, nem destruir as suas características principais. E preservou toda a documentação da casa, que é o que nos permite hoje entender os passos que ele deu para a construir. Um professor de História da Arquitetura, para falar da arquitetura portuguesa, se calhar não faz muito sentido que viesse aqui. Se calhar fazia mais sentido um professor de História da Arquitetura francesa vir aqui. Isto é mais uma casa francesa que uma casa portuguesa. É uma casa do mundo. E é uma casa que mostra como a arquitetura não se limita às nacionalidades e às circunstâncias locais e que vive da cultura das pessoas. E é uma casa que mostra como um cliente, como a sociedade, poderíamos chamar assim, está atenta e essa atenção ao que se passa no mundo é capaz... E é preciso, desculpe interromper, ter presente que França, e muito particularmente Paris, à época, era o grande produtor cultural do Ocidente e, portanto, sem dúvida. É natural que o conde, sendo quem era, um homem culto, cosmopolita, fosse ao coração da produção do pensamento, não é? E tirando dessa produção, tirando desse lugar os ingredientes necessários para construir no Porto, portanto em Portugal, uma casa que não se limitasse, que não ficasse isolada
na cultura portuguesa, como por vezes se quer fazer, ou por vezes, ou nesses anos, nos anos 30 e 40, tanto se fez, diria antes assim. E, portanto, é uma ótima casa para ensinar a arquitetura portuguesa, porque mostra como é escusado limitar-nos às nossas fronteiras e podemos aprender com o resto do mundo sem deixarmos de sermos quem somos. My heart's afire with love's desire, and someday I hope that my dreams will come true. If it's permissible, it will be blissable to live just. Encontra este e os outros episódios do Visita Guiada na RTP Play ou na nossa página de Facebook.